Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula aqui da nossa disciplina Projeto de Vida. Meu nome é Luciano Santana Pereira, eu sou o professor que está conduzindo a disciplina junto com vocês e o tema para a nossa conversa hoje é comunicação e feedback. E para início de conversa, eu quero lançar uma pergunta, uma reflexão para nós pensarmos aqui juntos. Quantas informações, qual o volume de informação, de comunicação que você recebe diariamente? Já parou para pensar a quantidade de interações e de informações que recebemos todos os dias, seja por e-mail, redes sociais, pessoalmente, no trabalho, na faculdade, em casa? Sem dúvida, é muita informação. E cada vez mais nós precisamos desenvolver uma habilidade muito importante, que é essa habilidade da comunicação e do feedback, para que nós possamos filtrar essas informações e também fazer um uso adequado de todas essas informações. Afinal de contas, muitas informações que nos chegam não são informações válidas para o nosso dia a dia ou informações importantes ou relevantes para uma decisão no nosso dia a dia. Então nós precisamos aprender a selecionar melhor e cada vez mais as informações que nós temos e fazemos uso no nosso dia a dia. E para nos ajudar a entender todo esse processo de comunicação e de feedback, nós vamos nos deslocar daqui da Unicesumar para a Rádio CBN, onde nós vamos conversar com um profissional da área da comunicação, que é o Gilson Aguiar. E ele vai trazer para nós uma série de informações e vai responder alguns questionamentos que nós estamos levando para compartilhar com vocês, tá bom? Nos vemos na Rádio CBN. Um abraço! Bom, primeiro eu queria agradecer o convite que foi feito a mim para falar um pouco sobre comunicação, né, para os alunos de graduação da Unicesumar. Calculo que o fator que tenha ajudado nessa escolha do meu nome tenha sido os 15 anos de trabalho na CBN como âncora e como comentarista, que eu acho que ajuda um pouco a tentar trocar algumas ideias, dar algumas possibilidades de analisar a comunicação com vocês. Então espero que as minhas abordagens possam ajudá-los de alguma forma. A comunicação é um instrumento vital na história humana. Se você observar a comunicação entre os seres humanos, é entre as ferramentas que fizeram os seres humanos permanecerem vivos, talvez a mais vital. Ao longo da história humana, é claro que a comunicação se aprimora. A própria linguagem se aprimora, os meios de comunicação, quando você tem a língua escrita, de livros, depois jornais, quando você tem os meios de comunicação como o rádio, que é onde eu trabalho, que a partir do início do século XX ganhou muita força. E você tem, é claro, hoje meios não só como a televisão, como a própria mídia, a internet. A complexidade da comunicação hoje se dá na proporção em que os meios de comunicação cresceram. Então a gente se comunica praticamente o tempo todo com alguém. E a comunicação ela deixa de ser somente uma comunicação oral, mas ela passa a ser também uma comunicação ambiental, uma comunicação visual. Existe uma simbologia muito forte na comunicação, vocês podem ver isso na propaganda, que só a imagem de algum produto já dá muitos recados para as pessoas. Então a gente tem que levar a comunicação hoje como algo muito sério, algo extremamente profissional e que conta para a vida de qualquer profissional. A comunicação ela tem que ser pensada como uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter preocupação com se comunicar bem, a gente tem que ter preocupação em entender o que as pessoas estão falando também. E a comunicação ela pode ser um tropeço na vida das pessoas. Se você não souber trabalhar ela de uma forma eficiente, por mais que você tenha conteúdo, capacidade de conhecimento, você tem uma dificuldade de transmissão e você pode ter uma dificuldade de recepção dessa informação. Às vezes a informação mal passada, ela provoca um problema muito sério para as pessoas. Então a comunicação tem seu lado positivo, tem seu lado negativo. O próprio conteúdo da comunicação nem sempre ele é positivo. Para a gente que trabalha com o jornal, por exemplo, a gente gostaria de dar boas notícias o tempo todo, mas tem horas em que a má notícia prevalece. Então o ser humano bem informado, às vezes é um ser humano informado por coisas também ruins, mas o bom ser humano é aquele que sabe se informar, receber a comunicação, e o ser humano que sabe usar de forma eficiente a comunicação que tem também. Exato, a gente tem muito pouco cuidado, e talvez os meios de comunicação atuais eles sejam uma armadilha, não vou dizer que eles são um problema não, eles são uma armadilha, por isso, que eles criam novos símbolos, novos significados, novas construções de textos para a comunicação. Os emojis, por exemplo, se transformam em uma simbologia de muitos recados
que podem ter duplo sentido, né? Brincar, mandar um coraçãozinho para alguém, sei lá, de repente você pode dizer que gosta, de repente você pode dizer que ama, alguém mais ciumento não vai entender muito bem a diferença do gostar e o amar. Agora, a gente tem que tomar cuidado também, porque a comunicação ela tem que ser construída com uma lógica. Uma dica que eu dou é, ao comunicar com alguém, avalie a capacidade dessa comunicação que você fez. Procure sempre, antes de você fazer uma comunicação, observar a comunicação que você está fazendo. Escrever um texto, leia o texto como alguém que não conhece do assunto e vai tentar ler o texto e saber se no final você conseguiu se comunicar. Se você vai transmitir uma mensagem de voz, por exemplo, ouvir a sua voz. Quando a gente fala para as pessoas no dia a dia, a gente engole palavras, às vezes engole a vírgula, engole uma pausa, e as pessoas à nossa volta, acostumados um pouco com o nosso jeito, vão tentando acomodar o entendimento da nossa comunicação com os nossos vícios. Quando você está num meio de comunicação, você vai atingir um número grande de pessoas que não te conhecem e que algumas pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender as mensagens mais objetivas, mensagens mais diretas, mensagens com a construção mais clara de ideias. Complexidade, né, na construção de um texto, se for para um número grande de pessoas com a mensagem muito importante, se complica. A não ser que você esteja falando com especialistas. Né? Especialistas você pode até abusar um pouco mais de alguns termos técnicos, algumas construções mais rebuscadas. Mas quando você precisa comunicar, seja objetivo, direto, com a construção bem precisa do texto. E olhe bem o que você está fazendo. Antes de colocar no ar, dá uma olhadinha, ouça, leia, veja, porque às vezes o problema da comunicação está em quem comunica. Pode estar também em quem recebe, mas pode estar em quem comunica. Bom, se você trabalha no ambiente de trabalho, no ambiente educacional, você vai perceber isso, quer você queira, quer não. Todo o meio de comunicação, toda a forma de comunicação, ela traz um feedback. Você tem que saber ler o feedback. O que eu chamo de saber ler o feedback? Uma mensagem equivocada no ambiente de trabalho, uma mensagem equivocada no ambiente educacional, você vai perceber que as pessoas não estão fazendo aquilo que você esperava, não reagiram da forma como você esperava. Se elas não reagem da forma como você esperava, se um grande número de pessoas, por exemplo, você posta alguma coisa numa página social, quando você usa a página social para o seu trabalho, e você observa que a maior parte das pessoas não colocam mensagens que seriam aquelas que você gostaria de retorno, ou elas começam a interpretar o seu texto de uma forma diferente, o problema está em você. Alguma coisa que você falou ou deixou de falar está gerando algum problema, algum ruído na relação. No trabalho é simples, as pessoas começam a reagir rapidamente. Né? Um trabalho que você dá um comando, o outro faz de uma forma diferente que você deu a mensagem, ou o erro está na tua mensagem, ou o erro está na recepção dele. Então você vai perceber rápido isso. Para evitar esse tipo de coisa, que eu acho muito importante, ao mandar a mensagem, um texto, um áudio, para alguém, para um grupo de pessoas, tentar, o mais rápido possível, perguntar para essas pessoas algumas questões relacionadas à sua mensagem, à sua comunicação, para que elas possam dizer, olha, eu entendi isso, eu entendi aquilo. É o chamado feedback, né? Você quis dizer tal coisa? Ah, então quer dizer que você pensa isso, isso, isso? Ah, então a sua mensagem é essa, essa, essa. Aí você já pode ter uma certa noção se você deu a mensagem certa ou não. E se você não tem como ter esse feedback de imediato, uma pessoa ao seu lado, de confiança, uma pessoa que você curte, alguém que tenha tempo de ler o seu texto e falar, e aí, o que você entendeu do que eu escrevi? O que você entendeu do que eu falei? Daí você fica sabendo se a sua mensagem é boa ou não. Bom, quem se comunica tem que primeiro aprender a ouvir. Quem não sabe entender uma mensagem, não produz uma boa mensagem. Essa ideia de que tem os tagarelas que falam, mas não conseguem ouvir, são péssimos comunicadores. O bom comunicador é aquele que aprende a escutar mais do que falar. Principalmente quem tem a preocupação de dar um conteúdo de comunicação importante. Ele aprende muito a ouvir. E quando ele escuta, ele é um bom comunicador, ele não entendeu alguma coisa da mensagem que ele recebeu, da comunicação que ele recebeu, ele na hora pergunta, escuta, você quis dizer isso mesmo? Isso? Ó, é isso que você está querendo falar? Então você está interpretando tal assunto ou tal tema de tal forma? É o tipo de pessoa que se preocupa em não ficar pegando a primeira mensagem que ele lê de imediato, para não julgar quem está comunicando, para não fazer um falso julgamento de quem está comunicando, e também depois, se ele tem que passar a mensagem, ele não passar a mensagem errada para outra pessoa, e aí fazer aquele telefone sem fio, não sei se você já viu em sala de aula, que um fala para o outro lá no final, o último que recebe fala algo que não tem nada a ver com a primeira mensagem. Então a comunicação
volto a dizer, ela é uma via de mão dupla. Você tem que ter responsabilidade, primeiro em ouvir bem e ser capaz de aceitar críticas pela comunicação, ser capaz de fazer uma reflexão de que se realmente será que a crítica que eu recebo não é coerente, mesmo quando você não recebe a crítica, coisas que você vê direcionadas a outras pessoas, pensa se você não pratica o mesmo erro também. O melhor profissional que tem numa comunicação é aquele que aprende a se comunicar, a se corrigir com comunicados que às vezes nem é para ele, é para outros ou para as pessoas à sua volta, mas ele consegue ter a capacidade de poder se reorganizar, se refazer para não errar na hora de comunicar, receber a comunicação e principalmente agir depois de um comando, né, de uma comunicação de comando. Então acho importantíssimo você saber respeitar a crítica. A segurança não sei se você é assim comigo, talvez a minha experiência não seja uma experiência positiva para vocês. Eu tenho muita preocupação de receita pronta. Comunicação não tem receita pronta. Em comunicação existem algumas preocupações obrigatórias de você fazer uma boa comunicação, bem escrita, se preocupar com o que você está fazendo, e como cada um faz é muito pessoal. A única coisa que eu me preocupo muito, né, que eu acho que é fundamental a gente saber lidar com a comunicação, é você fazer da comunicação um instrumento de construção com as pessoas. A comunicação tem que ser um conjunto, é uma forma de você trabalhar a comunicação junto com quem está à sua volta. De repente, os meios de se comunicar mudam conforme as pessoas. Né? Então, se eu daria uma receita para comunicação, para você se comunicar bem, tenha segurança do que você está falando. Se você tem alguma dúvida sobre um dado que você quer dar, algum número que você vai trabalhar, algum autor que você vai discutir ou a quem você vai direcionar, tire todas essas dúvidas antes. É melhor você dar uma informação com um pouco mais de atraso, você comunicar um pouquinho depois, mas você comunicar algo de forma correta. A pior coisa do mundo é alguém falar agora A, dali a pouquinho ele fala, olha pessoal, desconsidera o A, é B, daqui a pouquinho ele vira e fala, olha, não é bem o B, é o C. A pessoa começa a ficar em descrédito. Chega uma hora que você fala assim, deixa ele mandar a próxima comunicação, eu tenho certeza que ele vai refazer o que fez. Isso é muito ruim. Então é melhor você ser uma pessoa que comunica uma vez, às vezes com mais paciência, demora um pouco, ao longo do tempo você vai ganhando mais habilidade e as pessoas vão sempre percebendo que você se comunica bem, uma única vez, de forma segura e as pessoas passam a confiar em você. Aí você ganha confiabilidade, que é muito importante. Exato, ela tem que estudar, tem que saber, tem que ter dados claros sobre isso. Por quê? Quanto mais você tem certeza do que você está falando, melhor você se comunica. Não sei se vocês vão perceber na construção de um texto, na produção de uma aula, na produção do que for, de um relatório que você vai fazer. Quando você tem informações precisas sobre ele, você tem clareza do que você está querendo comunicar, o texto flui de forma mais tranquila. Mesmo que você não seja aí um produtor de jornal, escritor nato, mas você consegue construir melhor o texto quando você tem mais convicção dos dados que você está levantando. E aí você faz uma estrutura de texto mais assertiva, em que a pessoa vai lendo ou vai ouvindo a sua mensagem, ela vai percebendo a coerência dos dados. Então sempre procure ter mais certeza dos dados do que ser o primeiro a dar informação. Eu sempre brinco com os meus alunos, né, de direito. Eu falo a vocês, às vezes, querem ser o primeiro. Você pode ser o primeiro a chegar e você pode ser o primeiro a fracassar, a errar. Né? Eu prefiro ser o segundo, o terceiro a chegar, mas ser possivelmente o primeiro a acertar. Então o acerto está na frente da pressa, né? A certeza está à frente da velocidade. Isso em qualquer empresa você vai perceber rapidinho de que o chefe adora o relatório na data, mas ele prefere que o relatório esteja com os dados corretos do que dizer para você assim, nossa, você entregou antes do prazo. É melhor entregar no prazo, mas entregar um relatório que não precisa ser refeito. Porque além de você perder o prazo, você fica manchadinho, do tipo, não faz as coisas direito. Isso é muito ruim. Muitas vezes. A gente, como trabalha com meio de comunicação, é diferente um pouco de uma empresa, em que a comunicação da empresa prima mais pelo controle interno, pela relação de informação mais precisa, por dados mais constantes sobre determinado tipo de informação, né? Os dados da empresa, de produção, relatório de consumo, essas coisas. Aqui a gente trabalha com informação o tempo todo. Informação é algo de risco. Você, de repente, tem um acidente no centro da cidade, de repente caiu um político de um cargo público e, é claro, os meios de comunicação disputam serem os primeiros a darem a informação. Quando você dá informação, veja, a fonte sua, às vezes, é a fonte direta. É alguém que está lá vendo o acidente, alguém que presenciou
a queda do deputado, que não foi cair no chão, né? Que foi, né, destituído do cargo, às vezes é uma fonte que você tem dentro do próprio governo. Essas fontes podem falhar. E aí, quando você falha, você tem que ter a hombridade de falar: errei, pedimos desculpas, nossa informação, nós demos X, Y, Z, mas nós vamos refazer isso, é A, B, C, tá. Você tem que ter a capacidade de assumir o erro, porque outra coisa que as pessoas gostam é de saber que você é humilde o suficiente para reconhecer seus erros e responsável o suficiente para corrigi-los o mais rápido possível e coerente o suficiente para assumir a culpa dele. E isso é uma coisa muito importante, não fugir à responsabilidade de comunicar bem. E quando a gente erra, e aqui a gente erra, e errar é humano, é errando que a gente aprende, a gente assume os erros. E quando você assume os erros, você percebe que você erra cada vez menos ao longo do tempo. E a preocupação em errar fica maior. Então a gente tem que aprender a assumir os erros. Isso é constante. No meio de comunicação, se você não erra, literalmente você não é um meio de comunicação, você não se comunica bem. Mas tentar evitar o máximo de erros é a grande busca, o grande desejo. Eu que agradeço, eu quero fechar dizendo que é importante poder dividir com vocês um pouco da experiência que a gente tem e valorizar a comunicação, valorizem a comunicação. E até quero aproveitar o final, a comunicação também é a forma como você se veste, a forma como você se coloca num ambiente, a gesticulação, a educação. É uma dica simples, né? Às vezes é mais importante a gente conter o instinto, a vontade às vezes de responder, de agir de uma forma mais emotiva e ser um pouco mais racional, porque toda a resposta dada de forma emotiva, no ímpeto, ela vai te trazer problemas depois. Às vezes depois de algum tempo você fala: puxa, a melhor coisa que eu fiz foi naquele momento segurar uma resposta e me comunicar melhor, de uma outra forma, com mais coerência, com mais lógica depois. Você ganha muito mais com isso. Tem gente que adora provocar na comunicação e o bom comunicador é aquele que não compra qualquer briga e não aceita qualquer provocação. Então se comuniquem bem, sucesso, e que a comunicação lhe dê um instrumento vital na sua vida profissional.